Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje vamos trabalhar sobre o conteúdo A Hora dos Sindicatos, o trabalho das crianças. Bem, antes de começar falando sobre o conteúdo de hoje, vou dar só uma pincelada rápida sobre o conteúdo da aula passada, da videoaula passada. Lembrando a vocês que o conteúdo da aula passada foi sobre sobre organização da classe operária. Como foi que se deu essa organização da classe operária? Bem, os trabalhadores operários que trabalhavam nas fábricas, eles viram que eles estavam trabalhando demais, trabalhavam muito, estavam recebendo pouco e não estava compensando essa jornada de trabalho que eles estavam tendo. E sem falar nos direitos trabalhistas que eles também não tinham. O que aconteceu? Eles se reuniram e viram que tinha um jeito e uma forma de eles reivindicarem os seus direitos. E também citando aqui que quando eles viram que havia necessidade de levar as esposas e os filhos para as fábricas para poder estar ajudando, e o lugar dos filhos tinha que ser na escola e das esposas em casa. Eles viram que aquilo não era certo. Então, qual é a melhor forma de reivindicar sobre os nossos direitos? Vamos formar um grupo e vamos ver até onde isso vai dar. Aí eles fizeram esses grupos e começaram a ver que teria uma forma sim de reivindicar. Aí que vamos chegar nos sindicatos. A origem do sindicato. O sindicalismo teve origem nas corporações de ofício na Europa medieval, no século XVIII. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, os trabalhadores oriundos da indústria têxtil, ou seja, das indústrias de tecidos, doentes e desempregados juntavam-se nas sociedades de socorro mútuos, ou seja, parte a parte, uma coisa que podia ser recíproca. Então, sindicatos são associações ou entidades que representam os interesses de uma classe trabalhista, como, por exemplo, sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos professores, sindicatos do metalúrgico e assim entre outros. Vocês estão vendo aí, pode observar que tem duas imagens. A imagem da esquerda, temos crianças trabalhando. E a imagem da esquerda, temos os operários, os adultos. Para combater a rotina extenuante e as péssimas condições de vida e de trabalho que enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações trabalhistas chamadas trade unions ou sindicatos. Então, como citei, eles viram que eram as condições péssimas, não tinha condições nenhuma de vida e de trabalho. E eles começaram a se reunir em associações, ou seja, em grupos, onde eles podiam, estar reivindicando os seus direitos, como o direito a extinção do trabalho infantil, que o lugar de criança é na escola, e as condições dos trabalhadores, jornada longa, extensa, ganhavam pouco, os lugares que eles trabalhavam eram insalubre, sujos, péssima iluminação. O objetivo dessas associações era reunir os operários e organizações e organizar suas lutas para conquistar aumento de salário, dedução das jornadas de trabalho, regulamentação das férias e do descanso semanal remunerado e limitação de trabalho infantil. Aqui foi quando eles começaram já a fazer as suas primeiras manifestações, reivindicando esses direitos. O trabalho infantil também
eles reivindicaram a dedução das jornadas de trabalho. Dedução quer dizer diminuir a jornada de trabalho, que eles trabalhavam de até 20 horas de trabalho, que eles conseguiram diminuir para 8 horas com essas manifestações, com essas organizações. O cartismo. O cartismo nasceu em Londres em 1838, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento inglês a Carta do Povo, que deu origem ao nome cartismo. Nesse documento estavam reivindicações como o veto secreto, o sufrágio universal masculino, o direito dos operários a candidatar-se à cadeira do parlamento, entre outras. Então, o que essa carta tinha? Que o veto secreto, verdade que o voto poderia ser secreto, o sufrágio universal, que era direito de todo cidadão votar, inclusive das mulheres, o direito dos operários a se candidatar-se às cadeiras do parlamento. Por que não o operário não pode representar essa classe? Isso foi o cartismo. O cartismo, ele surgiu da Carta do Povo. A petição recebeu mais de 1 milhão de assinaturas de trabalhadores. A recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou uma onda de greves, manifestações e prisões. Então, quando eles resolveram ir para as ruas fazer essas greves e manifestações, não custaram muito caro para eles, porque muitas pessoas, muitos operários acabaram sendo agredidos, muitos foram presos, né? Por volta de 1840, o movimento apresentou outra petição, mais radical que a primeira. Além das reivindicações iniciais, o documento exigia aumento de salário e redução da jornada de trabalho. A nova petição recebeu cerca de 3,3 milhões de assinaturas. Olha só a diferença, que na primeira eles tiveram 1 milhão de assinaturas. Já na segunda tiveram 3,3 milhões de assinaturas. Olha o quanto de assinaturas. Então, nesse documento exigiu o aumento de salário e a redução de trabalho. Aos poucos, as lutas operárias surtiram efeitos. As leis trabalhistas do século XIX e do início do século XX melhoraram as condições de trabalho nas fábricas, nas minas inglesas. Além disso, essas conquistas fortaleceram as lutas dos trabalhadores de outros países. Então, essas manifestações, essas organizações e essas greves, ela não surtiu efeito só na Inglaterra, afetou também outros países, né? O povo conseguiram ter o seu aumento de salário, diminuir a sua carga horária, que em vez de ser 20 horas, a carga horária ficou com 8 horas diárias de trabalho. Aqui foi quando eles conseguiram a primeira petição, né? Que foi sucesso, de 3,3 milhões de assinaturas, foram para as ruas mostrar que eles tinham conseguido. E nessa carta, quando colocaram sobre a jornada de trabalho das crianças, eles também conseguiram, né? Porque o lugar de criança é na escola. Criança tem que ser criança e não começar a trabalhar desde cedo. Deixando aqui claro também que quando eles conseguiram reduzir a presença de crianças nas fábricas, eles colocaram a cláusula que dizia assim, que crianças de 12 a 18 anos podiam trabalhar, mas que era obrigatório a frequência
da criança à escola. Então, meio turno, eles ficavam na fábrica e o outro turno na escola. O trabalho das crianças. Nas primeiras fábricas de tecido inglesas, era muito comum que crianças trabalhassem longas horas. Sarah Carpenter foi uma delas. Sarah passou a viver e a trabalhar em uma tecelagem em Derbyshire quando tinha 10 anos de idade. Muito tempo depois, deu este depoimento sobre sua experiência. Ou seja, eu vou estar passando aqui para vocês um áudio que foi depoimento. Esse depoimento, na verdade, essa Sarah, ela deu um depoimento a uma revista inglesa falando como que era a experiência de estar em uma fábrica, né, em meio a muitas máquinas e o que acontecia com essas crianças. Aí temos 3 imagens do trabalho infantil, né, dentro dessas fábricas. A história de Sarah repercutiu muito quando ela deu depoimento a essa revista. Aí esse depoimento está inscrito. Só o que eu vou passar aqui para vocês, esse depoimento, ele vai estar em áudio. Espero que vocês ouçam com carinho esse depoimento, né, sobre o trabalho infantil, porque o lugar de criança é na escola, né? E criança tem que ser criança. Depoimento de Sarah Carpenter. Existia um contratante chamado William Ungd. Ele veio até a mim e me perguntou o que meu maquinário fazia parado. Eu disse que não sabia, porque não tinha sido eu quem o havia parado. Ungd começou a me bater com uma vara e eu disse para ele que minha mãe ficaria sabendo disso. Então, ele saiu para buscar o mestre, que passou a lidar comigo. O mestre começou a me bater com um pau na cabeça até que ela ficasse repleta de caroços e de sangue. Minha cabeça ficou tão ruim que eu não conseguia dormir por um longo tempo.